Você já ouviu falar em pênfigo equino? Aliás, você conseguiria identificar qual dessas lesões de pele é causada pelo pênfigo? Bom, as doenças de pele são muito comuns nos equinos e algumas dermatopatias possuem sinais clínicos similares, como a dermatofitose, causada por fungos patogênicos chamados dermatófitos, que podem crescer no interior de pelos, pele, unhas e cascos. Temos a foliculite bacteriana, doença caracterizada pelo aparecimento de pápulas, pústulas, áreas alopécicas e crostas. O sarcoide equino também, a neoplasia cutânea mais comum em equídeos, ocorrendo em qualquer parte do corpo e geralmente relacionado com áreas de trauma prévio. E claro, temos o pênfigo. Mas afinal, o que é o pênfigo? O pênfigo é a enfermidade autoimune mais comum em equinos, sendo apresentada em 3 tipos: o pênfigo foliáceo, o paraneoplásico e o vulgar. O pênfigo foliáceo é uma afecção cutânea incomum, mas apesar disso, é a mais frequente enfermidade autoimune nos equinos. Essa dermatopatia não tem predisposição por sexo ou idade, mas a literatura aponta predileção pela raça Appaloosa. E além dos equinos, o pênfigo pode acometer também outras espécies, como caninos, caprinos, felinos e até mesmo o homem. O pênfigo foliáceo é caracterizado pela formação de lesões erosivas ou crustosas, circulares, com ou sem a presença de colarinho epidérmico e também regiões de alopecia, podendo ser localizada e posteriormente se tornar generalizada. Na literatura, é descrito em 50% dos casos relatados a presença de dor, prurido, depressão, letargia, hiporexia, perda de peso e febre. Essa doença tem etiologia relacionada ao uso de fármacos, outras doenças crônicas e também como causa idiopática. O fator que causa o pênfigo foliáceo é ainda desconhecido, mas foi observado que pode ser desencadeado ou agravado em épocas quentes do ano e com exposição à luz ultravioleta. Além disso, o uso de vacinas, vermífugos, suplementos e o próprio estresse podem estimular o sistema imunológico na patogênese dessa doença. O pênfigo foliáceo ocorre com a ação de anticorpos contra a proteína de adesão celular na superfície de queratinócitos. Isso gera uma perda de coesão entre as células, levando ao rompimento das junções intercelulares entre os queratinócitos, o que causa a separação das células epiteliais. Ou seja, de maneira bem simples, anticorpos do próprio equino atacam a própria barreira formada pela pele. Vale ressaltar também que éguas com pênfigo foliáceo podem transmitir anticorpos pelo colostro aos potros, gerando neles uma forma transitória da doença. O diagnóstico de pênfigo é obtido principalmente pelos sinais clínicos com as lesões bem características, história clínica e achados histológicos. A identificação dos anticorpos por imunofluorescência direta pode colaborar com o diagnóstico, mas a literatura diz que o diagnóstico definitivo é obtido através de exames histopatológicos, através da biópsia de pele, com a coleta de crostas intactas aderidas à pele ou pelos. O tratamento consiste no uso de drogas imunossupressoras. Prednisona ou prednisolona são as mais recomendadas e na literatura foi recomendado também dexametasona injetável, com todas as doses sendo reduzidas ao longo do tempo. O tratamento tópico pode ser realizado simultaneamente, com o uso de shampoo ou sabonete à base de enxofre ou ácido salicílico. Para cavalos com recidivas, os fármacos devem ser administrados em uso contínuo, mas em doses de manutenção, sempre tendo moderação e visando o bem-estar do paciente. Bom, agora você já sabe identificar qual dessas lesões é causada pelo pênfigo.